Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos resolver o problema de número 7 da nossa lista de exercícios. Bem, e se você chegou até esse vídeo, mas ainda não baixou a nossa lista de exercícios, volta até a nossa aula sobre equação do terceiro grau e lá você vai encontrar na descrição do vídeo um link onde você pode baixar a nossa lista de exercícios. Eu sempre recomendo que o estudante tente resolver os exercícios antes de assistir a solução, tá ok? Muito bem, vamos então para o enunciado. O enunciado diz o seguinte: sabe-se que menos 2 é raiz do polinômio p de x igual a x à quarta mais 4x ao cubo mais x ao quadrado menos 6x. Qual a forma fatorada de p de x? Bom, para poder fatorar o polinômio p de x, eu vou ter que conhecer então todas as raízes reais desse polinômio. Ele já me deu uma, né? Ele já me deu menos 2. Evidentemente que esse polinômio pode ter até 4 raízes reais. Então eu devo ir em busca das outras raízes reais. Bom, a primeira coisa que a gente observa é o seguinte: quando se está buscando as raízes de um polinômio, né? Como é o caso aqui, né? X à quarta mais 4x ao cubo mais x ao quadrado menos 6x, o que a gente quer resolver é essa equação aqui, né? A gente quer resolver essa equação polinomial. Uma das alternativas que a gente tem é o teorema das raízes racionais, que diz que, se eu tiver uma raiz da forma p sobre q, né? Se p sobre q for raiz, então significa que p vai dividir, no nosso caso aqui que é um polinômio aqui de grau 4, né? O p vai dividir o a0, né? E o q vai dividir o a4, né? Que é o coeficiente líder, certo? Então, se você tem uma raiz dessa forma, então isso aqui necessariamente deve ocorrer, certo? E aí a gente vai fazendo uma pesquisa em função justamente dessas hipóteses. Note que o a0 aqui no nosso caso é zero, certo? Então, note que a0 é igual a zero. Isso significa que todo número inteiro, né, divide a zero. Né? Isso implica que para todo p, né, para todo p pertencente aos inteiros, né, temos que p divide zero, ou seja, justamente porque zero é divisível por qualquer número que você imaginar. Ou seja, isso significa que você tem infinitas soluções, né? E aí, evidentemente, que isso torna o teorema das raízes racionais, no formato que a gente está aqui, inviável, porque justamente ele existe para te dar todas as opções, né? Uma quantidade finita de opções de possíveis raízes racionais. E nesse caso aqui, ele estaria te dando uma quantidade infinita. Então, aqui não é uma boa opção eu iniciar de cara com o teorema das raízes racionais. Não é. Mas a observação também que eu faço é a seguinte: se você percebeu, se você já notou, né? Isso aqui é só uma observação, tá? Se você já notou que o A0 é zero, então, na realidade, você pode tirar uma conclusão muito mais simples acerca do que de todo esse estudo aqui de raízes, que seria a seguinte: se o termo independente é zero, automaticamente x igual a zero é uma raiz do seu polinômio, certo? Então, isso aqui é uma segunda observação que a gente vai fazer, né? Observação 1 e observação 2, né? Observação 2. Aqui diz o seguinte, né? Se A0 igual a zero, então x igual a zero é raiz da equação p de x igual a zero. Ou seja, se você tem o termo independente zero, você está com x igual a zero sendo um zero. Evidentemente, se você substituir aqui zero, né, você vai zerar todas as parcelas, então você obtém
né, realmente a identidade. Então isso aqui é uma observação bem interessante. Quando você tem então isso, e é o nosso caso, você pode então baixar o grau do seu polinômio simplesmente dividindo por x, certo? Geralmente a gente faz isso, né? Ou então a gente reescreve, né? Quando a gente percebe isso, a gente reescreve esse polinômio num produto, colocando x em evidência, você fica com x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 6, certo? Igual a zero. E aí, evidentemente, que isso aqui ocorre, né? Isso aqui é zero se somente se x igual a zero, e aí você obtém a raiz que eu estou falando. Ou se x ao cubo mais 4x quadrado, né? A gente esqueceu aqui de um termo, né? Mais x menos 6 igual a zero. Então, a ideia é estudar esse polinômio aqui. A ideia é estudar esse polinômio aqui, que eu vou chamar de q de x. Certo? Bom, eu poderia estudar q de x pesquisando as raízes racionais, utilizando o teorema das raízes racionais? Poderia. Né? Mas perceba que não vai ter necessidade, porque identificando que zero é uma raiz, eu já baixei para grau 3. Mas ele me deu que menos 2 também é raiz. Ou seja, eu posso utilizar o dispositivo de Breuer-Ruffini para baixar o grau desse polinômio de 3 para 2. E aí, automaticamente, eu estando com a equação de grau 2, eu posso utilizar a fórmula de Bhaskara e encontrar as outras duas possíveis soluções. Certo? Então, o que nós vamos fazer é utilizar o dispositivo de Breuer-Ruffini para esse polinômio aqui, que é de x. Certo? Então, os coeficientes aqui são 1, 4, 1 e menos 6. Certo? A gente sabe que aqui fica o resto. Esperamos que o resto seja zero, né? Porque aqui a gente está com a raiz. A raiz é menos 2. Então, a gente começa o dispositivo baixando aqui o primeiro termo, 1. Certo? Então, a gente sempre multiplica o termo corrente pela raiz e soma com o próximo aqui em cima. Então, aqui vai ser 1 vezes menos 2, que é menos 2, mais 4, isso dá 2. 2 vezes menos 2, isso dá menos 4, mais 1, isso fica menos 3. Menos 3 vezes menos 2, isso dá 6. Mais menos 6, isso zero, como era esperado, porque é uma raiz. Então, esses coeficientes aqui são os coeficientes do polinômio, né, que é o quociente da divisão de q de x por x mais 2. Certo? Então, a conclusão que a gente chega é a seguinte, que q de x como aqui eu tenho um polinômio de grau 2, então esse aqui é o termo de grau 2, o termo de grau 1 e o termo de grau 0. Então, isso é 1 vezes x ao quadrado mais 2 vezes x menos 3. Ou seja, simplesmente x ao quadrado mais 2x menos 3. É claro, né, que eu tô multiplicando isso por x mais 2, porque é x menos a raiz. Então, como aqui a raiz é menos 2, então fica x mais 2. Então, eu fatorei o meu polinômio q de x. Então, eu posso atualizar isso daqui no meu p de x. Né? Como o meu p de x era x vezes q de x, agora o meu p de x é x vezes x mais 2 vezes esse outro polinômio aqui. Para eu perceber, para eu determinar se vai ser possível fatorar ainda mais, eu tenho que avaliar, então, esse polinômio aqui de grau 2. Ou seja, eu devo tentar avaliar agora se existem zeros, né, para essa função quadrática aqui. Então, a gente está com x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero. Vamos tentar resolver então essa equação. Se a gente encontrar raízes reais, significa que dá para fatorar ainda mais. Se não, significa que a gente já está com a forma fatorada do polinômio p de x. O delta é quem vai dizer para a gente se a gente tem raízes ou não. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, isso é 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Certo? Então, aqui vai ficar 4, né? Menos vezes menos vai ficar mais 4 vezes 3, que é 12, 16, que é positivo, então significa que eu tenho duas raízes reais, certo? E distintas. Se você fosse avaliar por soma e produto, né? Você também poderia chegar na mesma conclusão, né?
uma vez que a soma seria menos 2 e o produto seria menos 3, você concluiria facilmente que esses números são menos 3 e 1. Mas como a gente já calculou aqui o delta para identificar se tinha soluções, eu vou substituir na fórmula, tá? Então, a conclusão que a gente chega é que eu vou ter duas raízes. Uma raiz x1, que vai ser menos b, ou seja, menos 2, mais raiz de delta, ou seja, raiz de 16, sobre 2a, ou seja, sobre 2 vezes 1. Isso é menos 2 mais 4 dividido por 2. 4 menos 2 é 2, então isso é 2 dividido por 2, que é igual a 1. Né? E a outra que eu vou escrever aqui em cima, tá? x2 igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a, ou seja, menos 2 menos 4 dividido por 2, ou seja, menos 6 dividido por 2, que é menos 3. Então, qual é a conclusão? A conclusão é que p de x vai ter 4 raízes, então eu vou poder escrever como sendo o seu a índice 4 vezes x menos a primeira raiz, né? Que eu vou chamar aqui de R1, x menos a segunda raiz, que eu vou chamar de R2, x menos a terceira raiz, que eu vou chamar de R3, x menos a quarta raiz, que eu vou chamar de R4. Né? Porque eu tenho 4 raízes, então eu vou poder fatorar dessa forma. O a índice 4 do p de x é o termo de grau 4, que é 1. Então aqui vai ficar simplesmente 1 vezes x menos a primeira raiz. A primeira raiz que a gente encontrou ali foi o 0, né? Então x menos 0, a ordem aqui não importa, tá? Como a ordem dos fatores não altera o produto, então a ordem aqui não importa. A outra que a gente observou era o menos 2, então vai ficar x menos menos 2, então vai ficar x mais 2. Certo? X menos R3, a gente encontrou aqui 1, né? Então x menos 1. E finalmente x menos R4, ou seja, x menos menos 3, x mais 3. Certo? Ou seja, simplesmente x vezes x, vou até colocar em ordem crescente aqui nas raízes, né? Menos 1. Em ordem crescente não, é só reordenar aqui, né? X mais 2, x mais 3, né? Só reordenei, escrevi nesse formato. Então, essa é a forma fatorada do polinômio p de x. Perceba que essa forma aqui ela vai ser única a menos de uma reordenação dos fatores aqui do produto, né? Eu reordenei dessa forma, né? Mas você pode ordenar de qualquer maneira, não vai alterar o resultado. Então, ela vai ser única a menos de uma reordenação dos fatores. Beleza? Então é isso. A gente cumpriu com o que pediu o enunciado. Então esse é o nosso resultado. A gente se vê então no nosso próximo vídeo.